Bem-vindos a Roma, eu estou aqui na capital italiana, preparada para fazer 2 dias de passeios para vocês. Eu tô super animada porque faz muito tempo desde a última vez que eu vim aqui para Roma e a gente vai começar esse primeiro episódio visitando um dos lugares mais emblemáticos da cidade, o Coliseu. Hoje é o primeiro domingo do mês, é o dia em que os museus de Roma oferecem entrada gratuita. Mas para isso tem que encarar uma bela de uma fila. Aqui no Coliseu eu já estou na fila faz um pouco mais de 2 horas, mas não tem outro jeito de entrar quando é esse dia. E como eu caí aqui no dia da visita, tá nesse domingo, eu tive que encarar a fila. Se não, a dica é comprar pela internet, com hora marcada, antecipado. A gente paga um pouquinho mais caro, mas pelo menos garante a entrada sem ter que ficar esperando na fila. Um dos maiores símbolos do Império Romano, o Coliseu é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ele começou a ser construído no ano 72 depois de Cristo, a mando do imperador Flávio Vespasiano. Ele demorou 8 anos para terminar de ser construído, já no governo do filho dele, o imperador Tito. Naquela época existiu o que a gente chamava de política do pão e circo. Os imperadores distribuíam cereais e proporcionavam diversão gratuita para a população que vivia numa miséria, e aí eles conseguiam então apaziguar os ânimos e também eles ganhavam muita popularidade desse jeito. Aqui no segundo andar do Coliseu tem um museu onde a gente pode ver um pouquinho como ele foi construído, o material que foi usado e toda a história ao longo de tantos anos. Era possível acomodar mais de 50 mil pessoas aqui no interior do Coliseu que vinham para assistir os espetáculos de combates mortais entre os gladiadores, entre eles mesmos, ou contra animais selvagens. Os historiadores contam que durante os 100 dias que comemoraram a inauguração do Coliseu, centenas de gladiadores morreram e mais de 5 mil animais ferozes também. Aqui na frente o que a gente está vendo é a arena, que tem esse formato oval com 85 por 53 metros. E ali embaixo, esses corredores que a gente vê, é uma área subterrânea onde ficavam os gladiadores e os animais antes de subirem para os combates. Só que por cima tinha uma arena, vocês estão vendo aqui uma reconstituição, que era um tablado de madeira coberto por areia, que era depois onde aconteciam os combates. A visita dessa área aqui, ela é permitida, só que tem que pagar um ingresso separado e ele tem que ser acompanhado por um guia especializado. A entrada no Coliseu durante os dias de jogos era gratuita e a arquibancada era dividida em 3 níveis. No primeiro nível, que fica mais próximo da arena, ficava a tribuna, a área VIP do imperador e logo ao lado a tribuna do prefeito de Roma. No segundo andar ficava a classe mais privilegiada da cidade, de pessoas ricas e tudo mais. E o terceiro nível era dedicado então para as classes mais pobres, onde a grande maioria da população ficava acomodada. Durante a Idade Média ele foi saqueado várias vezes e o mármore e o bronze que foi utilizado aqui para a construção foi reaproveitado na construção de várias igrejas católicas aqui da cidade, inclusive a Basílica São Pedro. Ao longo dos anos, o Coliseu sofreu muito com alguns terremotos e outros problemas naturais que fizeram que hoje ele esteja parcialmente em ruínas. Eu estou entrando aqui numa ala que tem uma música ambiente, que a gente escuta os sons de espada, como se estivesse acontecendo um combate. Olha só, que emocionante.
aqui, por exemplo, esses vestígios aqui de uma escada que levavam para os outros níveis das arquibancadas. A gente vê só aqui embaixo um pouquinho dos degraus e ali em cima já está bem deteriorado. Eu piro imaginando isso daqui, como é que era antigamente, porque era tudo recoberto de mármore, tinham estátuas maravilhosas que ornavam cada um dos níveis. As estátuas eram de bronze. A parte de cima tinha uns cabos com toldos retráteis para proteger a plateia do sol. Era um negócio monumental, assim, e levou só 8 anos para ser construído. Eu acho impressionante. O ingresso de entrada para o Coliseu, ele também dá direito à visita do Fórum Romano e do Monte Palatino. E é para lá que eu tô indo agora. O acesso para entrar ali no Fórum Romano é aqui pela Via Sacra. É muito legal andar nessas pedras irregulares aqui e imaginar que imperadores como César Augusto, o primeiro imperador de Roma, pode ter andado aqui nessa mesma rua que eu estou andando agora. Vocês certamente já devem ter ouvido falar da história de Rômulo e Remo, os irmãos gêmeos que foram amamentados por uma loba e que estão intimamente ligados à história de Roma. A história é um pouco longa, mas teoricamente, aqui onde eu estou hoje, o Monte Palatino, teria sido o suposto lugar onde Rômulo fundou a cidade de Roma após ter brigado com o irmão dele, o Remo. E de fato aqui é um dos lugares onde a gente encontra os vestígios mais antigos da cidade de Roma. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, porque existem 7 montes na zona geográfica da cidade e ela foi toda construída em cima desses montes e também no vale. Aqui onde a gente está é o Monte Palatino, que teria sido onde tudo começou. A gente vai começar o passeio aqui numa área um pouco isolada do Monte Palatino, que fica no fundo com vista para o rio Tibre. Aqui foram encontradas em escavações feitas no século XX a Villaggio di Capanne, que seria uma vila, uma pequena vila de cabanas que data do século VII a.C. Foram encontrados vestígios de 2 cabanas que na época eram revestidas de terra batida e tinham um teto de ramos entrelaçados, e uma delas, segundo os historiadores, coincide com a literatura antiga que existe e que fala do lugar onde o próprio Rômulo teria vivido. Além de ter sido o lugar onde Roma teria supostamente começado, o Monte Palatino também ficou conhecido por ser o lugar de predileção dos imperadores para construir os palácios. Inclusive, o nome palácio vem daí. A etimologia palatium, em latim, significa a morada de um soberano. E era o nome que era dada à primeira residência do primeiro imperador de Roma, César Augusto, que também teria nascido aqui e foi comprando várias casas que ele juntou para fazer então a sua residência oficial. Aqui atrás de mim fica a casa de Augusto, que era a residência oficial de César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Esse lugar, ele está super bem conservado e precisa de um ingresso diferenciado para entrar, e ele não abre todos os dias. Infelizmente hoje está fechado, não vai dar para ver lá dentro, mas o passeio vale super a pena porque dá para a gente ver como era o interior da casa, super bem conservado.
Outro palácio bem interessante aqui do Monte Palatino é o Domus Flávia, que foi construído em 92 depois de Cristo, e ele foi construído a mando do imperador Domiciano, que era um dos imperadores da dinastia Flaviana. Ao contrário dos outros palácios, ele não servia como residência imperial, ele era mais utilizado para eventos do Estado. A gente está aqui no começo da primavera, então a natureza está começando a acordar, algumas árvores floridas já. É um período bem legal para vir visitar Roma, porque as temperaturas estão super agradáveis, não está muito calor e a paisagem já começa a ficar bem bonita. Gente, é tanta coisa para visitar aqui que jamais caberia em um vídeo. Então bora continuar o passeio, a gente vai descer um monte até o Fórum Romano para eu terminar de fazer um giro aqui por essa área arqueológica de Roma. A gente está aqui no Fórum Romano, que era o coração da Roma antiga. Durante vários séculos, esse lugar foi o centro comercial, político, judicial, administrativo e religioso de Roma. Era aqui que tudo acontecia, mas depois, com a queda do Império Romano Ocidental, esse lugar começou a ser abandonado e durante a Idade Média, alguns templos que eram dedicados a divindades romanas foram transformados em igrejas católicas e muito do mármore, de todo o material, das pedras que construíam esses edifícios, foram saqueados para construir igrejas e outros monumentos da cidade de Roma. E aí, boa parte desses vestígios acabou sendo soterrado e o interesse histórico por essa área só começou a aparecer no século XVIII. As escavações começaram de fato a acontecer no final do século XIX e durante o século XX. Uma das primeiras construções que a gente encontra logo quando chega aqui no Fórum Romano é esse arco atrás de mim, que é o Arco de Tito. Ele é uma das construções mais bem preservadas aqui do sítio arqueológico e data do século I depois de Cristo. Ele foi construído a mando do imperador Tito Flávio para comemorar a conquista de Jerusalém pelas tropas romanas. Ele é todo feito em mármore e rico em detalhes esculpidos com precisão. Lá no alto tem uma inscrição em latim que diz: "O Senado e o povo romano dedicam ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano." Aqui atrás de mim fica o templo de Vênus e Roma, que infelizmente hoje o portãozinho que dá acesso para chegar um pouquinho mais perto está fechado. Esse era um dos maiores templos da Roma antiga. Ele era dedicado à deusa Vênus, que é a deusa do amor e da beleza, e a Roma, que era a divindade que representava o Estado romano. Esse templo ele era composto por duas grandes cavidades que ficavam uma de costa para outra e cada uma delas representava uma das deusas. Hoje a gente só consegue ver a cavidade que representava Vênus, que dá para ver a partir do Coliseu, e a que representava Roma foi transformada na Idade Média em uma igreja católica. Está chegando aqui na Basílica de Maxentius, que é uma construção que a gente consegue chegar bem de pertinho, que ela é muito grandiosa, assim, com 3 arcos imensos, a coisa mais linda. Essa construção ela data de 337 depois de Cristo e é interessante porque, apesar do nome Basílica, não era uma igreja. Basílica naquela época era um lugar onde aconteciam várias coisas aqui dentro, inclusive tinham banhos romanos, várias salas, aconteciam atos políticos, comerciais, enfim, não tinha cunho religioso. Gente, o sol tá a pino aqui, tá começando a ficar calor
Então eu tô tendo que mudar o figurino aqui, tirei a blusa, prendi o cabelo e vamos que vamos. Eu cheguei aqui no Templo de Vesta, que era um dos templos mais importantes da época. Ele era dedicado à deusa Vesta, que era a personificação do fogo sagrado. Esse fogo simbolizava os laços familiares e também a perenidade do Império Romano. Dentro do templo ficava uma chama, que ficava acesa durante todo o tempo. Essas ruínas que a gente está vendo aqui atrás datam do século II depois de Cristo, quando o edifício foi restaurado pelo imperador Sétimo Severo, depois de ter passado por um incêndio. Aqui atrás do templo fica a Casa das Virgens Vestais, que era uma casa super linda, com 50 cômodos e 3 andares, onde moravam as 6 sacerdotisas que cuidavam do templo e eram responsáveis por manter a chama, que ficava dentro do templo acesa o ano todo. Essas meninas, elas eram escolhidas a dedo na sociedade romana e elas tinham que servir a deusa e serem castas durante 30 anos. Esse é um dos lugares mais bonitos aqui do Fórum Romano. Tem 3 piscinas assim no meio dos jardins onde ficava o palácio. Agora ainda não está na época, mas normalmente elas são ornadas por vários roserais. E aqui do lado onde eu estou passando, a gente encontra algumas estátuas, tá vendo aqui, que personificavam as sacerdotisas. Poderia passar horas aqui mostrando vários desses monumentos, mas tem muita coisa para ver e não ia caber tudo aqui nesse vídeo e a gente ainda tem muita perna para bater. Então eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo um link com um mapa do Fórum Romano e do Monte Palatino, caso você tenha interesse em saber um pouquinho mais. E bora continuar o nosso passeio que ainda tem coisa pra caramba pra gente visitar. Essa cidade aqui é mesmo um museu ao céu aberto. Eu vim andando aqui a pé, dá mais ou menos uns 10 minutinhos a partir do Fórum Romano e cheguei até o Monte Capitólio, que é mais uma das 7 colinas de Roma. Aqui fica a Piazza di Campidoglio, que é uma praça que foi projetada por Michelangelo. E a gente encontra também 3 museus super importantes, onde a gente consegue ver pinturas de vários artistas italianos, como Caravaggio e Tintoretto. Essa praça aqui é muito linda, mas eu vou continuar o meu passeio agora até um bairro vizinho, que é o bairro de Trastevere. Mas antes a gente vai cruzar o Rio Tibre e eu vou passar pela Isola Tiberina, que é uma ilha do Rio Tibre. A Isola Tiberina é famosa porque aqui, no ano 289 a.C., existia um templo dedicado a Esculápion, que é o deus da medicina. Aqui também foi construído um centro para a cura dos doentes. Aí esse centro foi destruído e no ano 1000 foi construído no mesmo lugar uma igreja que existe até hoje. Dentro da igreja tem um poço que fica perto do altar e os arqueólogos afirmam que esse poço data da mesma época do templo de cura que existia aqui. Então pode ser que era ali que ficava a água que curava os doentes.
Essa caminhada toda aqui me deu uma fome, então vamos achar um restaurante para eu sentar e abastecer as energias. Eu parei aqui no bairro de Trastevere para almoçar, depois de bater muita perna, eu tô morrendo de fome, praticamente sem voz. E eu pedi de entradinha um prato que é super típico agora desse período do ano, que eles servem principalmente na primavera, que é a alcachofra à la romana. Vamos ver, eu tava morrendo de vontade de experimentar. Ela é bem temperadinha, macia, com azeite de oliva, que é uma delícia. E aí o prato principal, eu já vou comer tudo para mostrar para vocês de uma vez. Pedi um bucatini com molho de tomate, pedacinhos de bacon e queijo pecorino. O bucatini é esse espaguetão aqui, um pouco mais grosso. Delícia! Bem al dente do jeito que tem que ser. Muito gostoso, reconfortante depois de tanta caminhada. Vou esperar aqui a chuva passar pra gente ver se consegue continuar o passeio. Gente, enquanto eu tava almoçando, caiu um pé d'água, uma chuva de granizo com umas pedras enormes. E aí foi bom que eu tava lá no restaurante, então deu tempo da chuva passar. Mas agora vamos continuar o passeio antes que essa minha voz acabe e eu não consiga terminar esse vídeo. Bora lá! Eu vim subindo aqui em direção à parte mais alta do bairro, onde tem um parque que chama Parque de Gianicolo. E aqui tem uma fonte muito linda que dizem que foi inspiração para a Fontana di Trevi. Olha só. Eu cheguei aqui no alto do parque, de um lugar que a gente tem uma vista incrível de Roma, dá para ver praticamente a cidade inteira. E eu vou chegando no final desse episódio, depois de um dia super intenso, onde aconteceu de tudo. Teve fila para entrar no Coliseu, teve sol a pino, teve chuva de granizo, voz que tá acabando. Eu queria terminar esse episódio aqui com um pôr do sol lindíssimo para vocês. Mas São Pedro não permitiu. Aliás, falando em São Pedro, no próximo episódio a gente vai visitar o Vaticano e a Basílica de São Pedro e conhecer um pouquinho mais da história desse apóstolo que, além de ter as chaves do céu e controlar a meteorologia, também foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, já sabe, deixa um like, um comentário, compartilha com a galera toda e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!